e alegria que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, cada um nos seus lares, nos seus ambientes, com os seus familiares, encarnados e desencarnados, com os seus amigos da espiritualidade, pedindo a presença não só sua, Pai Maior, mas do Mestre Jesus, que nos alertou carinhosamente que se nos reuníssemos em seu nome, Ele estaria conosco. Que todos nós possamos formar uma teia energética de amor, de paz, de alegria, uma teia onde cada um sente o outro nessa distância física, mas não espiritual. Que todos nós possamos nos sentir de mãos dadas, vibrando por um bem comum, pela saúde do corpo e pela paz da alma, e pelos objetivos que temos de crescer e evoluir aqui nesta encarnação. Pedimos, Pai, a Tua presença bendita e a de Jesus e as dos nossos mentores, nos inspirando para que na leitura do dia de hoje, que será do Evangelho segundo o Espiritismo, possamos entender o significado das palavras que leremos. Que possamos terminar este dia melhores do que começamos, com as Tuas bênçãos de amor. E assim, Pai, pedimos a permissão bendita para iniciarmos o nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, eu tô muito sensibilizada, tá muito incrível isso, eu tô gostando muito, uma sensação muito boa, espero que vocês estejam vivendo isso também. O Evangelho é um momento sério, viu? Mas felicidade, alegria, sorriso faz parte de Deus também. Então estar feliz nesse momento, estar emocionado é muito bom. Eu vou ler o trechinho que eu separei para vocês nessa noite do Evangelho segundo o Espiritismo. Não repare que meu evangelinho é velhinho, ó, tá caindo as páginas. Mas eu vou ler para vocês, então, o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, as instruções dos espíritos, item 18, que é bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será à resignação e à coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, pois, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória
e uma situação gloriosa, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade. Sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicados a alegria que lhes falta na terra, porque depois do trabalho virá o repouso. Foi um texto escrito em Havre, em 1863, pelo Espírito, ditado pelo Espírito de Lacordaire. Bom, falar de bem e mal sofrer não é um grande segredo no sentido do sofrer. Nós temos muitos tipos de sofrimento, muitos. Nós temos sofrimentos morais, nós temos sofrimentos físicos, nós temos perdas emocionais, nós temos dificuldades e perdas físicas, e às vezes a nossa fé não consegue nos trazer ao coração e à mente racional qual é a motivação para tanta dificuldade na terra. Se nós acreditamos em Deus, onde está Deus que nos permite tanto sofrimento? Hoje eu tive a oportunidade de responder uma mensagem de uma pessoa que não é do nosso grupo, que estava perguntando exatamente isso: qual o sentido de viver? E é o motivo do desespero dela, da agonia dela, é o motivo de desespero de tanta gente. Ela perdeu um filho e o viu morto numa situação bastante complicada, bastante triste. E dizer a uma mãe que perdeu seu filho, a um pai que perdeu seus filhos, a uma esposa carinhosa que perdeu o seu marido, a uma vó que perdeu um neto, a um filho que perdeu os seus pais, seus irmãos mais velhos, seu melhor amigo, a sua noiva. É muito difícil, é complicado. O que é que nos salva, o que que nos esclarece, o que que nos orienta? Diz o texto: a fé. Mas não a fé, essa fé da boca para fora que a maioria de nós diz ter. É a fé que vem da convicção plena de que está tudo certo, de que nós estamos, na verdade, aonde quisermos estar, aonde pedimos para estar, porque, como o texto explica, o militar não fica feliz de estar na base, enquanto os seus companheiros, os seus colegas de farda lutam para defender a sua causa. É na luta que o militar é promovido, é na luta que o militar reconhece e vê reconhecida a sua coragem, a sua força, a sua capacidade. Nós que estamos aqui, nós que estamos encarnados, pedimos para estar nesta luta. É uma luta de valores, é uma luta de conhecimento, é uma luta de ideais, de metas, porque nós estamos aqui para nos tornarmos melhores. Nós estamos aqui para amadurecermos. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu todos os instrumentos para que o conhecimento nos transformasse para seres melhores. Então, viver bem durante uma vida difícil depende da nossa convicção de que Deus existe e de que aqui é um momento de aprendizado, de prova, de teste, de conhecimento. Fazer como o militar não deveria ser uma surpresa para nós. Nós falamos com as pessoas e dizemos, nos preparemos para a morte, mas não, credo, eu não quero pensar nisso, como se pensar na morte fosse desejá-la. Acreditemos que está tudo certo. Ah, Deus existe, mas comigo não está certo. Não é possível que Deus deixou isso acontecer. Sofrer bem depende da nossa convicção de que podemos utilizar a coragem e a força que Deus
comprimiu na nossa alma para vencer. Ninguém carrega cruz maior do que a força dos seus ombros. Isso não é frase popular, ditado popular, teoria bonitinha. Essa é a plena verdade. Eu lembro agora, neste instante, de uma chargezinha, de uns desenhinhos que mostram um rapaz carregando uma cruz imensa, comprida, e ele começa a carregar e se incomoda com o peso. E aí ele pega, muito espertamente, e serra um pedaço da cruz. Continua caminhando, carregando a sua cruz. Lá na frente ele se cansa novamente e, ao invés de se esforçar, ele resolve cortar mais um pedaço da sua cruz. Seguem os quadros, nesse corta, carrega, corta e carrega. De repente você vê que o destino está chegando e várias outras pessoas têm as suas cruzes, todas carregando as no tamanho que elas receberam, algumas maiores, algumas menores. Só que o objetivo, a meta, o lugar para onde todos precisam ir é após um precipício. E aí, cada um com a sua cruz, colocando-a por sobre esse precipício, transforma a cruz em ponte. E o nosso amigo que cortou, que teve preguiça, que deixou a covardia, a falta de dedicação, de empenho, de esforço, que não quis o sacrifício, a cruz dele não foi suficiente para atravessar. Sim, claro, é uma alegoria, mas é uma alegoria que tem tudo a ver com a nossa vida. A gente não foge das provas que tem que fugir. Se conseguirmos burlar de qualquer forma esta necessidade pessoal não se transfere, intransferível. Se nós conseguirmos fazer isso, amanhã ou depois nós teremos mais uma vez que pegar aquela cruz que nós não carregamos antes. Só que daí, gente, tem uma coisa que nós quase sempre não pensamos. Tem uma cruz para carregar nesta encarnação, não a carreguei. Ela fica esperando o dia em que eu a levarei e que vocês a levarão. E na próxima encarnação, não teremos outras cruzes que nós queremos carregar e que precisamos? Então, sofrer bem e sofrer mal é uma decisão das nossas almas, nós, espíritos encarnados, que antes de nascermos, de encarnarmos, pedimos para estar aqui, com as dificuldades que temos, com as possibilidades que temos, com as pessoas com as quais convivemos, com os riscos de dificuldades que experimentamos. Mas nós dissemos antes de nascer aos nossos mentores, aos nossos amigos da espiritualidade, nós dissemos a Jesus através das nossas preces, a Deus através do nosso amor e da nossa convicção de que Ele estaria ao nosso lado. Estejam comigo. Nos ajude, me ajude a vencer, porque eu sei que ainda sou imperfeito, imperfeita. E tudo isso significa que a gente tinha mais medo de estar aqui do que voltar para lá. Mas significa também que a gente confia no potencial de luz que há dentro da nossa alma. E significa que a gente sabe que não está sozinho. É necessário que nós desenvolvamos as virtudes que nos permitam sofrer bem. Não porque sofrer é uma necessidade, mas porque é uma parte do nosso caminho. Nós vivemos num mundo que ainda tem sofrimento. E viver apenas para sermos felizes, sem jamais aceitar as pedras nas quais tropeçamos ou as montanhas que temos que escalar, isso tudo vai causar uma dificuldade que nós não precisamos viver. Às vezes o sofrimento ele é parte, mas não o excesso de sofrimento que nós acabamos causando a nós mesmos e aos que convivem conosco por causa da nossa falta ou insuficiente fé. Nós estamos aqui amadurecendo. Eu acredito piamente
Que nenhum de nós termina este evangelho de hoje sendo as mesmas pessoas que éramos. Nem que a gente não quisesse mudar o conteúdo, o conhecimento que cai na nossa consciência, que nos faz refletir, isso já nos transformou. E a nossa obrigação se torna mais clara, e o nosso compromisso se torna mais objetivo, e a nossa responsabilidade aumenta. Então, gente, quando tiver sofrimento, não tem problema chorar, não tem problema rezar doidado, não tem problema ficar implorando ajuda, mas lembrem-se que prece e fé não é só para pedir, é para agradecer. É para reconhecer, ou seja, louvar a Deus e a todas as oportunidades que nós temos. Não se esqueçam de que nós temos muitas pessoas à nossa volta que são instrumentos do nosso crescimento. Algumas, às vezes, fazendo as coisas como não deveriam, mas elas vão testar as nossas virtudes. E outras, elas são os nossos braços direitos, a nossa mão estendida, a nossa muleta, a nossa força, a nossa fé. Eu tenho certeza que todos nós temos pessoas assim. E não sentindo mais essa solidão que a gente sente aqui na Terra, de achar que estamos sozinhos, é que a gente vai ter mais força e coragem. Aliás, cabe dizer que quando a gente fala que todos somos médiums, e vocês estão vendo um estilo de mediunidade aqui, porque eu acredito piamente que o que eu estou sentindo é a emoção dos bons espíritos também, que nós somos médiuns para não sentir essa solidão. Mesmo que a gente não veja, não ouça, não sinta. Nós sempre percebemos a companhia dos amigos espirituais, porque seria muito amargurante termos despejado da espiritualidade amiga para cá, para viver tudo o que vivemos sozinhos, porque ninguém conhece o nosso coração, senão nós mesmos e o Pai que está no céu, Jesus, e aqueles espíritos elevados que puderem ler a nossa alma. Enfim, eu encerro essa reflexão, esperando que tenha sido útil para vocês. Fico à disposição depois para alguma dúvida que tenha ficado, pode ficar no corpo do vídeo mesmo, nos comentários. E agora eu peço que vocês, mais uma vez, relaxem. Coloque-se em introspecção, esqueçam os comentários, não escrevam mais nada, não curtam mais nada. Vamos nos imaginar num recanto bastante iluminado, talvez barulhos de passarinho, cheiro de flores. Se quiserem fechar seus olhos, pode fechar. Fechar os olhos não é uma obrigação, é só uma forma da gente conseguir olhar para dentro. E vamos fazer as nossas vibrações. E eu começo elas com a prece das fraternidades, dizendo de todo o meu coração: nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. E agora nós vamos vibrar. Nós vamos vibrar pela paz entre todos os homens, de todas as religiões, de todos os países, de todas as convicções, pelos bons e pelos maus. Nós vamos vibrar por todos os espíritos que sofrem, estejam eles nos umbrais, nas trevas, na crosta, sejam eles quaisquer tipo de sofredores, que eles possam receber o nosso amor e com essas vibrações sentirem a necessidade do arrependimento e de pedirem ajuda a Deus. Nós vamos pedir por todos os suicidas, irmãozinhos que não conseguiram fazer o que nós estamos tentando fazer, que é vencer a luta. Mas eles serão recompensados de todo o sofrimento quando
receberem a certeza de não estarem sozinhos, de estarem amparados e de poderem dizer: Pai, me ajuda, porque eu falhei, mas eu quero acertar desta vez. Nós vamos orar por todos os doentes, pelos doentes do corpo e pelos doentes da alma. Há tantos doentes do corpo, mas há muito mais doentes da alma. Nós vamos pedir que Deus coloque saúde neles. Às vezes a saúde não é a cura física, mas é aquela saúde que transforma, que eleva, que faz compreender o objetivo de estar aqui. Que todos possam receber o máximo de vibrações de energia física e moral, para que eles consigam se sentir fortalecidos nas suas preces. Nós vamos orar por todos os espíritos que encarnam com missões definidas, tantos trabalhadores da luz, que vêm para ser médicos, advogados, enfermeiros, garis, políticos, para serem médiuns, para serem palestrantes, para serem evangélicos, para serem ateus ou para serem espíritas, católicos, muçulmanos, hindus. Não importa qual é a vestimenta física, não importa qual é o rótulo, importa o que eles vieram fazer. Construir um mundo melhor, ajudar na renovação deste planeta, porque é tempo, urge que nós nos transformemos num mundo de regeneração. Vamos pedir por todos os moribundos, por todos aqueles cuja doença está trazendo-os para perto da grande porta de transição para a vida espiritual e para que eles entendam o que é a morte, mas sobretudo para que eles perdoem, para que eles aceitem o perdão, para que eles corrijam o que der para ser corrigido, para que eles peçam a Deus o amparo. E pelos seus familiares, para que não os retenham, para que não os segurem, porque não é justo segurar aqui aquele que já terminou a prova que ele tinha que fazer e é tempo de partir. Vamos pedir também, com muito amor e com muito carinho, uma coisa que é tão difícil da gente fazer para esses. Vamos pedir por todas as delegacias, por todos os presídios, por todos os lares de idosos, por todas as casas de crianças abandonadas, os lares infantis. Vamos pedir por todos os hospitais, prontos socorros, por todos os trabalhadores destes locais e por todos aqueles que estão necessitados do atendimento desses locais. Que nós possamos contribuir com o nosso amor nesse instante para que eles não se sintam mais solitários, abandonados, rejeitados por nós e por toda a sociedade. Vamos pedir por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, mesmo as que não falam o nome de Jesus, que são de religiões não cristãs, porque Deus está em todas e que todas, de uma forma ou de outra, levem o amor, a moral, a paz da palavra que eleva, que ergue aquele que sofre, que mostra o caminho para a espiritualidade, para a elevação do coração. Vamos orar também, e de uma forma muito intensa, por todos os nossos governantes, todos eles, e pelo nosso Brasil, que está numa crise moral gigantesca, de alto a baixo, uma crise material bastante grande, uma crise de valores bastante grande. Que a gente não deixe de amar o verde, o amarelo, o azul e o branco, que a gente não deixe de confiar e não deixe de trabalhar, porque este é o celeiro do mundo, é a pátria do Evangelho, segundo as previsões. E nós precisamos fazer isso se realizar. Vamos orar por todas as famílias, por todos os lares, por lares dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos desafetos também, para que dentro destes lares Jesus consiga encontrar a porta aberta, consiga higienizar os ambientes, consiga levar luz, que nesses ambientes os eventualmente sofredores espíritos que estiverem lá possam ser carinhosamente retirados e levados para tratamento, para orientação,
e que os bons espíritos tenham acesso ao coração de cada uma dessas pessoas, que cada uma dessas famílias se preocupe com a educação moral dos seus filhos, desde o berço, que nós possamos orar por aquele acaso difícil que nós pensamos agora. É uma pessoa desempregada, é uma pessoa em depressão, é uma pessoa com tendências suicidas, é uma pessoa pensando em abortar, é uma pessoa pensando em cometer um crime, um erro, é uma pessoa que desencarnou numa situação difícil, é o nosso afeto querido, do qual temos saudades e queremos senti-lo nesse momento bem, que todos esses possam receber essas vibrações, essa paz, esse carinho, esse afeto. E especialmente os nossos entes queridos, desencarnados, que eles possam sentir que a gente não os esqueceu, que possamos sentir que eles não nos esqueceram e nos sentir envolvidos de forma profunda por um abraço amoroso deles. E vamos vibrar pedindo a permissão de Deus por nós. Que sejamos fortalecidos nas nossas metas boas, que sejamos corrigidos nas nossas metas más, que não esmoreçamos jamais, que tenhamos força, convicção, amor, fé e coragem para continuar lutando. E assim, certos de que nós fomos atendidos, peço por fim, pelas águas daqueles que colocaram suas jarras e o seu copo, para que nessas águas possa se cair a medicação necessária pela mão dos bons espíritos, que essa água receba, por ser o veículo ideal, todos os medicamentos que nós precisamos, que podem ser compartilhados com a família. Que Deus possa permitir que cada um saia daqui mais feliz, mais leve, mais tranquilo, mais pacificado, e que Jesus acompanhe-os em sua noite. Se Deus permitir que durante o sono, orando antes de dormir, vocês possam desprender-se temporariamente do seu corpo e encontrar aqueles que vocês vibraram para encontrar, para saber deles. Que assim seja, se Deus permitir, com a bênção de Jesus e com a alegria que eu tenho certeza que existe no coração, não só nosso, mas dos nossos entes queridos, nossos mentores espirituais.